Boa noite, minha gente maravilhosa, minhas borboletas, minha gente linda. Chegamos aqui exatamente às 19 horas. Achei que eu ia me atrasar um pouco, mas deu tudo certo. Hoje nosso tema é recalque e repressão como mecanismo de defesa. Afinal, a gente tanto fala de recalque e de repressão, de reprimir algo, mas o que realmente isso significa? Antes de a gente iniciar a live, eu vou dar algumas orientações e alguns recados. Quem quiser, durante a live, fazer perguntas, mandar suas dúvidas, não tem problema. Eu vou parando, vou respondendo conforme vão surgindo as dúvidas. E como eu já falei pra vocês, a live nunca fica salva aqui, então depois ela vai lá pro canal do YouTube Psique da Criança. Gente, eu quero até pedir desculpa pra vocês, porque na semana passada eu não consegui colocar a da teoria do apego, porque eu não tava conseguindo baixar a live pro YouTube. Mas hoje eu já consegui, ele tá baixando um pouco devagar, mas tá indo. Depois eu já aviso pra vocês quando estiver por lá. E hoje a gente vai falar de recalque e repressão. Alguém sabe aí o que significa esses dois termos? Ou como as pessoas usam esses termos? Querem dizer, aquela pessoa tá reprimida. Ou, se você fizer isso, você vai ficar reprimindo aquela pessoa. Ou muitas vezes, quando a gente quer falar algo pra alguém, a gente diz, aquela pessoa é recalcada. Mas como assim aquela pessoa é recalcada? O que isso quer dizer, minha gente? Vocês já ouviram isso quando alguém fala, isso é recalque da pessoa, mas... E o que será que significa? Pra gente estar falando, vamos saber hoje pra gente não falar mais errado e não dizer que as pessoas são recalcadas. Porque, na verdade, todos nós passamos pelo processo de recalque. Vamos lá, minha gente. Deixa eu só abrir aqui o nosso roteirinho. Antes de eu iniciar, também quero perguntar pra vocês quem tá me vendo e quem está me ouvindo bem. Por favor, digita o número 2 pra eu saber que tá tudo certo. Se não tá travando, se tá tudo direitinho. Vamos lá. E sejam bem-vindos e vamos embora começar. Recalque e repressão como os mecanismos de defesa. Como assim mecanismos de defesa? É porque eles nos protegem. É isso mesmo, gente. Mas como que eles vão nos proteger? O que eles fazem para nos proteger? E que tipo de proteção? É aquela proteção de qualquer perturbação emocional intensa que a gente possa ter. Eu vou explicar um, depois eu vou explicar outro, mas antes eu vou começar com uma breve introdução em relação a como que o Freud usou esses termos. Então, recalque e repressão, que é explicado por Freud lá no século XIX, ele nos apresentou como a nossa mente, quer dizer, ele foi nos explicando como a nossa mente pode trabalhar para nos proteger, tipo um escudo de desconfortos e intensas emoções de certas experiências. É de todas que isso vai acontecer, Amanda? Não, não é de todas, mas aquelas que têm um impacto muito significativo na nossa constituição psíquica, ela vai recalcar ou a gente vai reprimir. Por que eu tô dizendo nós vamos reprimir? Porque a repressão é um movimento consciente. Vanessa, vai ficar gravada sim, só que vai ficar gravada no canal do YouTube Psique da Criança. Lá nos destaques tem um destaque que é do YouTube. Tu pode clicar lá que já vai direto pra página. Daí tu já vai conseguir... te avisa depois quando o vídeo for baixado pra lá. Certo? Então, não são todas as experiências que vão sofrer esses processos, mas aquelas de maior impacto vão. Então, elas poderiam ser consideradas como uma proteção crucial para o nosso psiquismo. Ou seja, imagina se a gente vivesse tudo que acontecesse com a gente Vamos imaginar, gente, olha até meio que louco que seria.
Lá a gente nasceu, teve, né? Teve o nascimento, o parto da nossa mãe, a gente foi crescendo, teve o puerpério, a gente fez 2, 3, 4, 5 anos e tudo que a gente passou, todas as nossas experiências passadas, elas simplesmente ficaram gravadas e vão ser lembradas pelo resto da nossa vida, sem exceção. Seja uma emoção, seja uma experiência extremamente boa, ou seja uma experiência extremamente conturbada ou perturbadora, que a gente pode falar também. Nós não vamos esquecer, a nossa psique não vai nos proteger nesse sentido. Imagina como a gente poderia adoecer se a gente lembrasse de tudo sem ter um amparo, um apoio. O que a psicanálise faz? Tu vai lá, quando tu faz associação livre, quer dizer tudo que tá na tua mente, deixar fluir. Que muitas vezes a gente tem um lapso na fala, um sonho que a gente tem, algo desse tipo. O que vai acontecendo? São situações que a gente passou, que estão lá no inconsciente e que ele vai assim, deixando pedacinhos saírem. E a gente vai fazendo o quê? Nós vamos lembrando e vamos falando, certo? Nunca vamos lembrar de uma cena inteira, tá? Porque pode ser que essa cena completa dessa experiência possa ser demais para uma pessoa. E isso possa até acabar fragmentando a psique dela. Então, muitas das situações a gente vai lembrando com calma, com cuidado, num momento assim... no momento devagar, assim, lentamente, quer dizer. Então, porém, tanto o recalque quanto a repressão, eles são processos que moldam o quê? Os nossos pensamentos, as nossas emoções e os nossos comportamentos. Mas como que descobriram isso? Claro, porque o Freud estava lá fazendo a análise com seus pacientes. Aí o que acontecia? Quando eles contavam o que tinha acontecido, as experiências que eles tinham passado, aí ele começava a pensar, olha, tem coisas aí que são pesadas demais, que a pessoa tá lembrando, tá sendo muito doloroso, mas que essas sensações, que essas experiências, tudo que ela passou, aquele trauma que ela teve, tá moldando a forma como ela pensa, como as emoções dela estão sendo estruturadas agora e o comportamento dela com outras pessoas. Eu vou chegar num exemplo depois de como que é essa questão do pensamento, do comportamento e da emoção, tá certo? O recalque, vamos começar com o recalque. O que é o recalque? É um dos pilares fundamentais da teoria freudiana. Sim, ele falava que ali no recalque, onde a gente guarda as coisas mais conturbadas, tenebrosas, como se fossem obscuras, estão lá no nosso inconsciente. E o recalque deixa ele bem guardadinho, pra gente estar protegido. É um movimento de rejeitar, ou seja, nós rejeitamos inconscientemente ou queremos colocar pra fora, aqui eu dou até entre aspas, gente, porque é rejeitar e colocar pra fora aquilo que é da nossa consciência, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas memórias, os nossos desejos, os nossos impulsos que causam o quê? Ansiedade, desconforto, conflito, confronto, tudo que nos causa incômodo. Então, o nosso inconsciente, ele vai guardando isso, a gente vai expulsando, colocando pra fora, rejeitando mesmo. Então, assim, uma pessoa que sofreu um abuso sexual muito grave, e ela tinha lá por volta dos seus 5 anos de idade. Ela vai conseguir lembrar tudo quando ela chegar lá nos 20, 30, 40 anos? Provavelmente não. Quase com toda certeza que não. Por quê? Ela vai recalcar. O que é recalcar? Ela vai tentar rejeitar, colocar pra fora, jogar pra fora, como se fosse um lixo.
aquilo que ela viveu. Porque a mente vai querer fazer o quê? Vai querer proteger ela, para ela não adoecer, para ela não ter, de repente, alguma outra questão de transtorno emocional, outras situações que possam acontecer com ela. Eu já falei aqui pra vocês, vou repetir, depois se vocês não pegarem o nome, eu coloco ali nos stories pra vocês. Tem um filme que se chama Inocência Roubada, que tá na Amazon Prime. Vocês conseguem ver, é gratuito, tá? Tá incluso ali no Prime. Então, Inocência Roubada. É sobre a história de uma menina de 8 anos que sofreu abuso sexual de um amigo da família. E agora, ela com 30 e poucos, 40, ela tá indo pela primeira vez na terapia para começar a falar sobre isso e a contar a história dela. Claro que ela não consegue lembrar tudo e a terapeuta vai começar a ajudar ela para ela trazer isso à tona e o que foi acontecendo durante a vida dela. É um filme muito bom, mas assim, gente, se preparem para os gatilhos, porque é uma mistura de sentimentos o que o filme dá pra gente, sabe? Um sentimento de tu querer pegar aquela menina no colo, o sentimento de raiva que tu tem da pessoa que a família confia. É um misto de sensações. Então vamos lá, o recalque. Porém, esses conteúdos, eles ficam no nível inconsciente, como eu falei pra vocês, estão lá guardados. Por que a gente diz que tá no inconsciente? Porque a gente não tem acesso tão fácil assim. Certo? Por exemplo, quando a gente fala, eu tenho consciência de tal coisa, eu sei que eu estou fazendo tal coisa. Quando eu estou inconsciente é que eu não sei nada do que está acontecendo ao meu redor. Permanecendo ativo e influenciando os nossos comportamentos. E muitas vezes esses comportamentos são de formas muito complexas e até mesmo muito sutil. Vou falar pra vocês como assim sutil. Um lapso de fala. Você tá conversando com a pessoa e de repente você chama ela por outro nome. Ou você tá numa reunião, ao invés de falar o nome de um produto, você fala o nome de outra coisa, de outro objeto que não tem nada a ver com aquilo. Ou tá falando com seu parceiro e acontece essa situação de você tá conversando com ele, falando sobre uma situação sua e mudar as palavras. Isso é o inconsciente trabalhando. Ele dizendo, olha, tem coisa aqui que eu tô soltando pra ti que vai fazer, que vai te mostrar algumas coisas do que já aconteceram contigo e que tu não tá lembrando agora. Bom, gente, isso acontece mesmo? Sim, porque se a gente lembrasse, como eu falei pra vocês, de todos os traumas, de tudo que a gente passa de uma forma muito vívida, o que ia acontecer com a gente? Nós não suportaríamos, nós não aguentaríamos, a nossa psique não ia dar conta. Por isso que a gente entra em processo terapêutico, por isso que a gente entra em processo de análise, de psicanálise, para quê? Para ter o suporte de uma outra pessoa, para ela estar nos guiando nesse caminho também. O recalque, ele serve como uma autopreservação, é exatamente isso, ele tá cuidando de você, como se fosse isso. Assim, evitamos entrar em contato com os conteúdos perturbadores que podem ameaçar a nossa estabilidade emocional. Qualquer conteúdo que seja pesado demais pra gente, que a gente tenha sofrido, ou até mesmo que tenha visto, tá? Não precisa ser só acontecer, assim, aconteceu comigo? Não, eu posso ter visto. O que eu vi? De repente eu vi alguma situação que aconteceu com a minha mãe, ou com a minha irmã, ou com meu pai, que foi pesado demais pra mim, entende? Isso daí também pode acontecer, não só o que está diretamente relacionado com a gente. No entanto, evitar esses confrontos, eles podem ter consequências. É exatamente isso. Meu Deus, mas que tipo de consequência a gente vai ter com isso? Como os lapsos de fala que eu falei pra vocês, ali trocar as palavras, trocar os nomes. Existe também lapso de escrita. Você tá escrevendo e de repente escreve outra coisa.
tá? Ou lapso de audição, que é como a pessoa fala uma coisa e você entende outra completamente o contrário. Sonhos simbólicos, sintomas físicos e psicossomáticos, emoções confusas e comportamentos indesejados. Que tipo de comportamento, Amanda? A raiva pode ser uma. E eu já vou falar pra vocês o porquê. Falamos do recalque, agora a gente vai entrar na repressão. A repressão, ela é diferente do recalque. Por que ela é diferente do recalque? Onde essa pessoa ela quer afastar, ela quer remover, ela quer esquecer. Aí, no nível consciente, as experiências que ela viveu. Ali no recalque, é o nosso inconsciente tentando nos proteger. Ou seja, é como se ele guardasse, se ele puxasse aquela experiência, aquela situação, aquela cena e guardasse pra ele, dissesse, não, aqui não vai dar pra eu deixar tudo isso pra ela lembrar, porque ela não vai dar conta. Isso pode ser demais pra ela. E a repressão é você tentar esquecer essas experiências. É como se você dissesse assim, ó. Eu vou só terminar aqui e eu já vou dar o exemplo pra vocês. Que são as experiências dolorosas ou as experiências estressantes. Mas o que acontece? É de modo consciente, ou seja, você faz um esforço. Você quer se manter desligada dessas sensações, desses sentimentos, desses conteúdos conflituosos. Então, ao reprimir essas experiências, o que vai acontecendo? A pessoa tenta manter uma fachada de normalidade. Como assim uma fachada de normalidade? Que tá tudo bem. Não tá acontecendo nada. Gente, vocês viram isso aqui? Eu não posso fazer assim, eu não posso às vezes fazer nenhum sinalzinho que ele começa a sair balão, fazer outras coisas. Mas tudo bem, ficou bonitinho até. Ao reprimir essas experiências, a pessoa tenta manter uma fachada de normalidade. E assim ela não precisa lidar com esses sentimentos perturbadores. Um exemplo. Uma pessoa veio a falecer na família desse indivíduo. E ele vai fazer o quê? Ele começa a negar, ele começa a dizer, não, isso não aconteceu. Ele tenta esquecer essa situação. Ele tenta colocar assim, sabe, eu vou afastar, isso não aconteceu, essa pessoa continua viva, eu vou encontrar com ela, eu vou manter as coisas dela no mesmo lugar, eu não vou tirar, eu vou deixar como tá. Essa pessoa, ela quer fazer o quê? Ela só quer afastar essa experiência de luto que ela tá vivendo, que é muito conflituosa e que é demais pra ela não ter que lidar com todas as emoções que vão ser envolvidas durante esse processo de luto. Temos, geralmente, 5 fases do luto. Então, essa pessoa, ela precisa passar por todas. É uma boa forma dela conseguir ultrapassar esse período do luto. Ela deveria. Nem todas conseguem. Vou dar aqui outra dica de filme pra vocês, tá, gente? É A Procura. Se eu não me engano. Tem no Prime também, tá? E é sobre o quê? É exatamente sobre essa questão do luto. Só que é um casal. Tá? E aí o que acontece? Eles vivem o luto? Eles não vivem. Eles fazem o quê? Eles fingem que essa criança, que essa pessoa está o tempo inteiro ali, mantendo tudo dela. Tudo. E aí vai desenrolando o filme e a gente vai percebendo que a história é completamente outra. Excelente esse filme, tá, gente? Aconselho a ver. Exatamente isso. Eles mantêm uma fachada de normalidade, são pai, mãe e filha. Mas quando eles vão entrando mais a fundo no filme, eles vão vendo que não é bem assim, essa família não é constituída assim. Afinal, o que tá acontecendo? Por que eles estão projetando a raiva neles num outro casal que tá tentando engravidar, que quer ter filho, jogando a culpa em cima deles? É excelente, gente, muito bom mesmo. A Procura, quem já viu, já sabe mais ou menos o que eu tô falando e sabe como é bom. E aí essa pessoa não precisa ter que lidar com esses sentimentos conflituosos, essa dor da perda.
Então a repressão ela pode gerar muito mais ansiedade de pensamentos, porque como ela é consciente, você vai tentando afastar. Você vai tentando esquecer, quer dizer, eu não quero lembrar disso, não aconteceu, não tá acontecendo, e você vai ficando cada vez mais ansioso. Porque você precisa de um esforço, ou seja, desse esforço para tu colocar ele pro lado, para você esquecer a experiência vivida. Enquanto que o recalque, ele é automático e inconsciente. Então ali, quando você reprime, a repressão ela é consciente, você faz um esforço para tirar, esquecer o que aconteceu. O recalque, ele é inconsciente e automático. Aconteceu algo com você, aconteceu algum trauma, você teve alguma experiência extremamente dolorosa, o recalque vai entrar em ação. Então, gente, por isso que eu digo, não adianta a gente ficar dizendo, aquela pessoa é recalcada, que recalque. Não, porque somos todos temos experiências que foram recalcadas. E quais são as consequências disso? Quanto mais reprimimos e recalcamos algum conteúdo doloroso, ou seja, quanto mais coisa vai acontecendo e a gente vai tentando afastar, esquecer essas situações e até mesmo vai recalcando esses traumas, vai entrando lá pro nosso inconsciente, a longo prazo essas consequências são indesejadas através do nosso comportamento. Conflitos internos, transtornos, ansiedade crônica, comportamentos inesperados e desconcertantes. Vamos para um outro exemplo de repressão. Tá lá a família. Você reprime aquela raiva que você tem de uma determinada pessoa da família que te faz mal. Mas você vai passando o tempo, você é criança, você não consegue se defender, você não pode expor essa raiva porque essa pessoa não deixa, não permite. Então você vai reprimindo, vai tentando fazer o quê? Acontece algo comigo e com essa pessoa, mas eu tento afastar essa raiva. Eu sinto, mas eu quero ela longe de mim. Eu não quero sentir isso. Com o passar do tempo, a longo prazo, o que vai acontecer? Vamos dizer, tu tá lá na tua adolescência ou na tua fase adulta. E você tem uma explosão drástica de raiva. Mas aquela explosão onde voa pedaço de madeira para tudo quanto é lado. Que é extremamente desproporcional. E muitas vezes, aqui eu digo insignificante pelo seguinte sentido. Que foi uma coisa muito pequena mesmo. Foi algo que poderia ter sido resolvido com uma conversa, com algo muito simples. Mas como você já está reprimindo essa raiva que você sentia desde lá quando você tinha 7, 8 anos de idade, de alguém, de algum membro da sua família, aí você hoje é adulto e tá lá no trabalho, aconteceu uma situação que te deu um gatilho. Muito parecida com o que tu viveu lá quando tava com 7, 8 anos. O que você vai fazer? Você vai explodir. Você vai jogar essa raiva pra fora. Vai ser desproporcional, vai ser demais. Muitas vezes as pessoas, elas param e até ficam olhando para aquela pessoa que teve aquela explosão de raiva, porque geralmente ela não tem esses comportamentos. Nossa, ela é uma pessoa super tranquila, calma, pacífica, e de repente um negocinho muito assim, pouco, fez ela ter aquela explosão. Isso acontece. E eu garanto pra vocês que já deve ter acontecido com muita gente. Se não com sentimento de raiva, com algum outro sentimento. Então, pra Freud a psicanálise tornou uma ferramenta muito poderosa e fundamental para quê? Para explorar esses processos, ou seja, trazer à tona os conteúdos que estavam lá no inconsciente, que a gente diz que é... Lembra que ele fez que a gente tem aquele iceberg do Freud, que lá embaixo está o nosso inconsciente, onde está tudo que a gente não consegue ter acesso facilmente, como se fosse uma gaveta, e a última gaveta a gente não tem essa chave.
E a gente vai ter que trabalhar para que isso consiga ser liberado do nosso inconsciente. Por isso a gente sonha, a gente tem esses erros de fala, esses lapsos de fala, que a gente chama de atos falhos. E assim, o inconsciente ele vai se mostrando. Muitas vezes a gente pegar também e falar assim, eu vou sentar aqui e vou escrever tudo. Absolutamente tudo que vier na minha cabeça. Vou deixar a minha mente fluir. E a gente vai escrevendo, vai escrevendo. Muitas vezes o inconsciente também vai trabalhando aqui, tá? Então, tanto o recalque quanto a repressão, ele tem o objetivo de proteger o indivíduo do sofrimento emocional intenso. É aquilo que eu falei pra vocês, é uma autopreservação, principalmente do recalque, tá? Porque é inconsciente e automático. Já a repressão, a gente tem que fazer aquele esforço pra tentar esquecer, pra não estar sentindo aquilo, pra deixar de lado. E assim, muita gente vem e me pergunta, às vezes assim, Amanda, mas a psicanálise lá do século do Freud, do século XIX, é muito antiga. Ela tá sempre muito atual. E por que ela tá sempre muito atual? Porque ela mexe com situações, com questionamentos, com sintomas, com muitas coisas da nossa consciência e do nosso inconsciente que nos incomoda. Ela não nos acomoda, pelo contrário, ela nos incomoda. Então, por isso que a gente fica mexida. Eu faço análise há muito tempo já. Gente, muitas vezes eu saio de lá dizendo assim, eu não vou mais voltar, não quero mais ir lá. Saí de lá muito braba, porque são coisas que me incomodaram, mas são coisas que eu tenho que parar e refletir. Será que realmente é isso? Será que eu tenho razão nessa parte? Será que eu fiz o certo? Então é isso, gente. Por isso que a psicanálise nos incomoda demais, demais, demais. E eu vejo muita gente às vezes xingando, falando, que Freud é isso, Freud é aquilo. Claro, ele teve livro dele censurado, queimado, exatamente por causa disso. Imagina no dia que ele falou da teoria da sexualidade e da sexualidade infantil. Olha o absurdo que foi para as pessoas. Gente, que isso? Então, meu povo, minhas borboletas, minha gente amada, esse foi a nossa live hoje de recalque e repressão como mecanismo de defesa. Agora a gente já sabe, não podemos mais usar para as outras pessoas que a pessoa tá recalcada, que é recalque da pessoa, nada disso, porque já sabemos o que é. E sabemos que todos nós temos isso, todos nós somos recalcados, então. E quero que vocês fiquem bem, tenham uma excelente semana, um abraço bem apertado em vocês, um beijo no coração de cada um de vocês. Quando eu colocar a live lá no canal Psique da Criança, eu vou postar nos stories, mas quem já quiser tem ali o destaque do YouTube que já pode começar a se inscrever lá no canal que já vai estar... que quando tiver o vídeo lá já vai avisar pra vocês. Combinado, minha gente? Um beijo, tenha uma excelente noite e a gente se vê na terça-feira que vem mais uma vez. Toda terça-feira a gente tem live às 19 horas. Um beijo!